muita gente planeja, escreve e começa a fazer. Mas eu não consigo que meu chefe aprove essa minha ideia e fica ali. E tenta e, normalmente, o que acontece, a maioria das vezes essa pessoa desiste de fazer essa nova ideia. Essa ideia talvez esteja inacabada, falte alguma coisa, falte ela realmente atender o problema que se quer resolver. E, às vezes, mesmo assim, ela atende. Chega um cara com uma roda pronta e apresenta para o cliente, apresenta para o chefe, e o que acontece? O chefe fala, poxa, não, cara, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem um monte de cliente para atender. Talvez quando vocês cheguem num cliente, o cara fala, não, tá bom, depois eu escuto, mas agora eu tenho que resolver meus chamados, meus clientes que está pegando fogo, e você dá a solução para esse cliente, e ele fala, não, estou muito ocupado para usar a sua solução. Prefere contratar muitas pessoas para responder os chats e tudo mais. Vamos agora, então, com a nossa última sessão. O Marcos, mais uma vez, vai apresentar a próxima atração. Muito obrigado, viu, Maurício? O Rubens, em julho, fez uma palestra no Google Campus, também direcionada para inovação. Eu achei bem interessante, mas eu não consegui ir. Aí eu entrei em contato com ele para ver se a gente conseguia trazer ele para cá para fazer também um pouquinho para a gente. Então, com vocês, já para pular o atraso, Rubens Paes Barreto. Obrigado. Pessoal, obrigado pelo convite. O Chiro, obrigado, Maurício. É uma honra estar aqui com vocês. Normalmente eu dou, como o Chiro falou, palestras em empresas mais tradicionais, que têm esse desafio de inovar muito maior que vocês. Já nasceram com a inovação para fazer a inovação dentro das empresas. Como a gente vai falar de neurociência para inovação, muito do que se fala sobre sentimentos, o que acontece com a nossa cabeça, já está sendo estudado hoje nos Estados Unidos, em Harvard, Stanford, MIT, Berkeley, algumas faculdades que estão trazendo a neurociência para a inovação, que é o que, no fundo, como a tecnologia está mudando tão rápido, é um aplicativo novo por dia, que eu vou mostrar uns slides sobre isso. A gente tem que fazer com que o nosso cérebro acompanhe essa inovação, porque o nosso cérebro normalmente, ele é programado para fazer o que a gente está acostumado a fazer com os nossos padrões mentais. E, para começar, vamos fazer um exercício com o cérebro? Então, levanta, todo mundo de pé. Pessoal de Blumenau, né? Que está de pé também. Vira de frente para o seu colega e agora a gente vai ver como que nosso cérebro reage. O pessoal de Blumenau também, eu vou ficar aqui para a câmera ver. Eu vou bater uma palma, aí todo mundo vai bater uma palma também. Aí eu bato 2 palmas, você vai bater em cima, nas 2 mãos do seu colega na frente. E aí eu vou bater 3 palmas, você vai dar um pulo. Ó, começar fácil. Vamos lá. Vai! Tá bom, pessoal, tá bom. Obrigado. Parabéns, pessoal, obrigado. Esse exercício normalmente aqui é bem mais rápido, né? Acho que as pessoas conseguiram, pelo clima de inovação já está na veia, é mais rápido de fazer uma coisa diferente, porque quando nas empresas que eu vou, mais tradicionais, isso aqui calma aí, peraí, eu vou levantar e bater palma e pular. Eu tenho certeza, se eu ficasse 5, 10 minutos, vocês iam estar fazendo isso com o pé nas costas, tá? E eu quero que vocês guardem esse aprendizado para o que a gente vai falar um pouco aqui. Por que esse tema de neurociência e inovação? O que aconteceu? Por que ele surgiu? Porque hoje eu falo sobre isso, por que isso é minha vida? Eu vou contar um pouquinho da história rápida. Meus estudos começaram na parte elétrica, né? O cérebro é tudo composto de sinapses neurais. E eu sou engenheiro elétrico, trabalhei um pouco na Siemens, uma empresa alemã super tradicional. Quando não se ouvia falar em Big Data, em Data Science, em Analytics, a gente abriu uma empresa em 2000. E aí a gente teve esse desafio de inovar. A gente pegou esses clientes tradicionais aqui, pegou mais de 200 clientes, e quando a gente implantava a inovação nesses clientes, nunca dava certo como a gente esperava que desse. Então, quando a gente implantava um projeto de Data Science na Nestlé, a gente esperava faturar 80 milhões a mais, e a gente só conseguia faturar
50, 60 milhões. O fato é, sempre a gente não chegava no limite, mas ficava entre metade e 70% do objetivo que a gente tinha. E com muito esforço, e com fins de semanas, trabalhando, ensinando o usuário, fazendo com que as pessoas implantassem essa inovação. E aí, a gente contratou a GV para falar, poxa, por que acontece isso? Por que a inovação, apesar de todas as premissas serem muito conservadoras, por que ela não acontece de fato o objetivo que a gente tinha? Contratamos um MBA da GV, ficamos 2 anos estudando, e o resultado desse estudo de 2 anos com psicólogos, antropólogos, sociólogos, administradores e financistas, falou, a inovação não acontece porque o cérebro humano ele tem uma coisa chamada mapas mentais, e esses mapas mentais eles não permitem que o cérebro humano mude rápido. Assim, a inovação está vindo muito rápido, vocês estão entregando coisa muito nova que ninguém conhece, ninguém falava de data science naquela época. Então, foi meio que um balde de água fria. E a gente contratou mais 2 anos para falar, tá bom, como a gente faz para mudar? Em 2009, a gente tinha investido 1,5 milhão para saber como inovar. E aí, vendemos a empresa para a CIT, de Campinas. Começamos a estudar Machine Learning lá no MIT, inteligência artificial. E estudando isso, a gente descobriu, poxa, por que chama inteligência artificial? Entendendo inteligência artificial nada mais é do que uma repetição de padrão. Ou seja, o que o ser humano decidiria a partir de certas entradas, a máquina vai descobrir o que ele decidiria. E a gente perguntou, mas inteligência artificial é a repetição de padrão? Para mim, a inteligência era racional, você pega os dados, estuda, analisa e dá uma resposta. E esse cara, ele falou, pô, Rubens, de onde você tirou isso, que o ser humano é racional? De onde você tirou que o ser humano pensa para tomar decisão? Quem acha que pensa para tomar decisão aqui? Pensa. A gente, como o Marucho falou, a gente tem muita informação hoje em dia, e a gente tem em torno de 60 mil pensamentos por dia. E a gente toma milhares de decisões por dia. O que a gente pensa é entre 10% e 15% do que a gente decide. O resto a gente não pensa, a gente sente. A gente tem um padrão que a gente segue. Isso para comprar, isso para decidir um casamento, um namoro, dar um pé na bunda de um namorado, quem esteja namorando, é tudo através do sentimento mesmo. E aí mudou a história. E a beleza foi que, de 2012 para cá, continua-se o desafio para todas as empresas, né? Por isso que a gente está aqui, vocês estão na frente, parabéns pelo pessoal que está na frente, investindo em inovação, o desafio continua para todos. E aí surgiu o Deep Learning Institute, usando essas tecnologias que estão nos Estados Unidos, neurociência, para fazer uma programação mais rápida, a gente está trazendo isso para o Brasil para justamente embarcar as pessoas nessa nova área de inovação mais rápido. A gente ajuda as pessoas a atingirem alta performance com coaching individual ou a parte corporativa, treinando equipes com uma série de técnicas para que, dentro das empresas, a inovação se instale. Na Rocha, a gente está trabalhando, na B2W, a gente fechou um contrato agora, e algumas outras empresas. Então, um conjunto de coisas que a gente está ajudando essas empresas mais tradicionais a inovar de fato. Hoje, a gente vai falar em cima de 2 perguntas. Do ponto de vista neurocientífico, por que é um desafio para as empresas inovarem? E por que é um desafio para os clientes adotarem inovação? Porque o produto que vocês têm economiza muito mais, é mais rápido, deixa os clientes mais satisfeitos. E não sei se tem alguém de vendas aqui, mas quantos dias demora para o cara entender o produto de vocês, e comprar, e experimentar? E o ciclo de vendas normalmente corporativo é normalmente longo. E cada vez que aparecer a chave aqui, eu vou pedir para vocês anotarem, pode ser um insight para fazer na empresa, com o Maurício, com o Oshiro, pode ser na sua vida pessoal. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente está fazendo aqui, né? Se você fosse hoje, sabendo desse contexto de inovação, vocês focariam seus esforços e seus investimentos? Alguém pode me responder? Qual que é o foco? Aprendizado, estudo, relacionamento? Quem tem coragem de responder? Vamos pensar. Nessa charge, tem algumas charges que expressam um pouco o que acontece no ponto de vista de inovação. Chega com uma ideia, um aprendizado novo, quer instalar dentro da empresa, e aí vem, eu chamo de inversão de roda, mas até agora não consegui atrair investidores. Alguém já teve alguma ideia de um aplicativo milionário? Quem já teve uma ideia de um aplicativo milionário? Fato é,
Todos nós já tivemos, poxa, se tivesse um aplicativo para fazer isso, ia ser show de bola. E por que ninguém fez? Pouca gente faz, na verdade, né? Muita gente planeja, escreve e começa a fazer. Mas as pessoas não aceitam esse aplicativo, eu não consigo investimento, eu não consigo que meu chefe aprove essa minha ideia, e fica ali. E tenta, e normalmente o que acontece, a maioria das vezes essa pessoa desiste de fazer essa nova ideia. Essa ideia talvez esteja inacabada, falte alguma coisa, falte um detalhe, falte ela realmente atender o problema que se quer resolver. E, às vezes, mesmo assim, ela atende. Chega um cara com uma roda pronta e apresenta para o cliente, apresenta para o chefe, e o que acontece? O chefe fala, poxa, não, cara, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem um monte de cliente para atender. Talvez, quando vocês cheguem num cliente, que vocês dão essa facilidade de atendimento, o cara fala, não, tá bom, depois eu escuto, mas agora eu tenho que resolver meus chamados, meus clientes que está pegando fogo. E você dá a solução para esse cliente, e ele fala, não, estou muito ocupado para usar a sua solução. Prefere contratar muitas pessoas para responder os chats e tudo mais. E Domênico de Masi, ele mostrou, com a teoria dele, de que a escola, o que a gente estuda hoje na escola, o aprendizado, faz com que a gente aprenda as coisas tradicionais, mas que não tem geralmente nada a ver com o trabalho. Eu sei que o Marucho foi na Disney estudar a Disney, como a criatividade se desenvolve lá, e tudo que foi feito na Disney, a Disney não aprendeu na escola. E hoje os livros estão mostrando que, enquanto a gente fica nesse aprendizado antigo e tradicional cognitivo, a gente não vai conseguir realmente fazer inovação. Por quê? Porque hoje se demanda coisas que não se falam na escola. Isso está muito ultrapassado. E mais ainda, antigamente as pessoas, esse é um estudo do Gartner, Gartner é um dos institutos de tendências mercadológicas mais respeitados no mundo. Mesmo essas pessoas que estão estudando muito na escola, na faculdade, aqui eu estou falando de advogados, médicos, traders de bolsa de valores, o futuro dessas pessoas estão contados, segundo esse estudo. Ele fala que daqui a 6 anos, 2023, 6 anos nos Estados Unidos, 70% desses empregos, dessas posições nos Estados Unidos, elas vão sumir. E, normalmente, um médico fala, poxa, o que eu sei de conhecimento, eu nunca vou perder emprego, eu nunca vou deixar de ter meu trabalho, meu dinheiro, minha renda garantida. E esse estudo mostra que, daqui a 6 anos, 70% desses empregos vão sumir nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles vão ser substituídos, o médico, o diagnóstico vai ser substituído pela inteligência artificial, que está dando uma assertividade muito maior do que um ser humano fazendo diagnóstico. A jurisprudência que é usada para o advogado está sendo substituída também por machine learning, por text learning, text mining. Então, o que essas pessoas vão fazer quando surgir isso? Em 2030, 90% desses empregos vão sumir. Vai ter o que o Domênico de Masi falava, muita gente sem emprego. Hoje, na Itália, isso vai acontecer daqui a 5 anos no Brasil, mais ou menos 5, 6 anos. Hoje, na Itália, a taxa de desemprego é 40%. Tem 40% de jovens desempregados na Itália. Parte economicamente ativa mais jovem. Mas vocês estão na área de inovação, ótimo, porque a empresa de vocês é uma das inovadoras, e olha como esse setor está crescendo. As fintechs são startups de tecnologia. Em setembro de 2015, tinham essas fintechs. Em abril de 2016, um número quase que dobrou. Passou de 85 para 135 fintechs, empresas novas de tecnologia e inovação, como a empresa que vocês estão, que foi no Mercado Livre outro dia. Eu estou impressionado, eles me chamaram para como colocar a neurociência lá dentro do Mercado Livre. Eles fizeram um Google, era uma fábrica antiga. E agora vamos entrar um pouco na neurociência. O cérebro da gente, como que ele funciona? Por que o cérebro, às vezes, você quer fazer uma coisa e sente que não vai fazer, ou você tem uma ideia e não parte para essa ideia, para fazer ela acontecer? É o seguinte, existem 3 cérebros. Todo mundo, todos nós, tem o córtex cerebral, é a parte de fora do cérebro, que é responsável pela parte racional, o límbico, pelas emoções e pela memória,
Todo mundo tem essa parte aqui que é responsável por essas emoções e o cérebro reptiliano, que ele é responsável por instinto, sobrevivência e proteção. Proteção de você, da sua vida. E aí, existe uma briga entre esses três cérebros. Eles ficam discutindo, decidindo quem vai tomar a frente. Ou é o racional, ou é o reptiliano, que aqui são os programas, onde estão os programas mentais. E esse que fica no meio, decidindo que, no fundo, você toma uma decisão baseada no sentimento. Dentro desses programas, alguém já passou por uma experiência que tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ganhar aquela promoção, ou tinha tudo para namorar aquele cara ou aquela menina, e fiz uma besteira. Falei besteira num determinado momento, numa reunião. Alguém já viu alguém passando por isso? Alguém indo, subindo. Acho que o Marucho comentou, as pessoas que vão ter sucesso e acabam falando, poxa, não estou preparado ainda e não tenho sucesso. Eu tenho uma história, que ele fazia empreendedor, super empreendedor. E aí, toda vez que ele começava a ganhar dinheiro, ele fazia alguma besteira homérica, ou com o governo, não pagava algum imposto, ou com um sócio, e quebrava a empresa. Então, ele investiu numa concessionária, fez uma concessionária, estava tudo indo maravilhosamente bem, e ele inventou uma briga do nada com o sócio para quebrar a empresa. Aí ele montou uma startup de venda de autopeças. A empresa começou, no primeiro mês, faturou R$80 mil, no segundo R$100 mil, no terceiro R$120 mil. Sucesso iminente para acontecer. Ele foi lá e rasgou o contrato com o sócio e quebrou a empresa. De novo, voltou a andar de carro velho, cheio de dívidas no banco. E aí, fazendo esse mapeamento, se viu que o programa, o que estava programado aqui, ele não estava preparado para o sucesso. Ele não estava programado para esse sucesso. E como isso funciona? Do 0 aos 12 anos, você recebe estímulos. Esses estímulos do seu pai, da sua mãe, dos seus professores, eles começam a te programar. Só que eles começam a te programar de forma emocional. Você não tem a parte cognitiva desenvolvida, então tudo que você vê, tudo que você ouve e sente, isso começa a te programar. E você começa a copiar aqueles comportamentos de quem você tem como referência. Normalmente do seu pai, da sua mãe, do seu tio. Esses comportamentos eles começam a ficar programados dentro das suas sinapses neurais. Aqui você vai definir tudo o que você vai ser na vida. Então esse programa de quanto você vai ganhar de dinheiro, é como se tivesse isso aqui num determinado nível. Esse cara aqui quebrou várias empresas, quando começou a ganhar dinheiro, ele estava programado para ganhar até R$7 mil por mês. E tem um número, tá, pessoal? Tem um número fixo. É verdade, não estou brincando. Assusta, mas isso, tudo que eu estou falando aqui é tudo comprovado cientificamente. Tem papers, tem estudos, tem doutores fazendo a prova desses conceitos que eu estou falando. Eu não falo nada com achismo, com alguma coisa esotérica. Isso é fato. Então, a pessoa que você vai ter, o marido que você vai casar, a profissão que você vai ter, o nível hierárquico que você vai chegar, hoje está programado. Dá um exemplo. Alguém conhece bem a história de Guga Kurten? Sabia que ele não queria ser jogador de tênis? Ele não queria, tá? O Guga, ele queria jogar futebol e ele tinha um irmão que jogava tênis e jogava muito bem, ele admirava o irmão. E aí o pai dele começou a programá-lo para jogar tênis. E ele ficou forçando para que o filho fosse treinar e o filho começou a gostar. E aí, através dessa repetição, que a programação mental acontece de duas formas. Ou por repetição constante, ao longo de muito tempo, ou por um forte impacto emocional. Fazendo essa programação no Guga, ele foi programando, e chegou um determinado momento que o Guga ele chutava a bola, ele era todo desengonçado, ele não tinha corpo para jogar tênis, quem viu os jogos dele, ele era super magrelo. E aí chegou um momento que ele estava treinando e com o pai dele falando que ele ia ser um campeão, ele não acreditando, ninguém acreditando, mas o pai programando. E em um determinado momento que ele estava num campeonato de tênis, o pai dele, apitando um dos jogos, o pai dele tem um ataque cardíaco e morreu no meio da quadra de tênis.
Imagina um filho de 12 anos, que o pai tinha um sonho, que ele jogasse e fosse campeão de tênis. O que acontece com o impacto? Esse é o impacto emocional mais forte que pode existir na vida de uma pessoa, tá? A morte de um ente querido. E, nesse momento, as sinapses neurais, elas ficam flexíveis e elas se reprogramam de forma muito fácil. E, nesse momento, ele foi programado para ser campeão do mundo. Tem até no livro, quem tiver a biografia, quiser a biografia dele, ler, ele fala que nem ele sabe como ele foi campeão do mundo. Ele não sabe como ele fez isso. Porque ele estava jogando, ele começou jogando em Roland Garros, e ele começou a bater, todo mundo começou a assistir o treino dele, e falaram, poxa, como esse cara está jogando tão bem? Nem ele acreditava. O Ayrton Senna fez isso também, quando ele estava correndo em Mônaco, ele falou, poxa, chegou uma hora que parecia que era Deus que estava dirigindo aquele carro, não era eu. E, no fundo, são esses programas mentais que começam a agir de forma muito intensa. E aí ele foi o campeão do mundo. Tá? E como é que funciona isso, pessoal? Como é que funciona? Vamos parar de teoria, mas vamos ver como, na prática, funciona isso. Você tomar a decisão, você sente o que deve fazer. Você sente. E aí, depois, esse sentimento se transforma em pensamento e se transforma em um comportamento ou uma comunicação. E tudo que você se comporta, em seus atos, palavras e ações, é o resultado que você vai ter na vida. Então, se você se comportar hoje como Steve Jobs, o resultado que você vai ter vai ser como Steve Jobs. Se você se comportar como Bill Gates, o resultado que você vai ter é como Bill Gates. Só que, para ter esse resultado, para justificar esse programa, você tem que contar uma história para justificar por que não deu certo, uma história para justificar por que você não faz as coisas, uma história para justificar por que não se inova. Como a gente vai fazer para transformar essas crenças em realidade, esses programas em realidade? É contando uma história. Eu tinha um cliente que ele contava a história, o sonho dele era gerenciar uma equipe. Ele contava uma história. Por que eu não gerencio uma equipe? Porque quando abre uma vaga de gerente, todo mundo corre atrás dessa vaga. Então, essa era a história dele. Ele estava há 10 anos, e está o depoimento dessa história de superação, quem quiser assistir. Ele estava há 10 anos tentando uma vaga de gerência. Depois desses 10 anos que ele parou de contar essa história, ele descobriu que essa era a história que ele contava para justificar a crença, para ele não ser gerente. Ele parou de contar essa história, e depois de 2 semanas ele achou a vaga, ele se candidatou para essa vaga, e 1 mês depois ele estava gerenciando 120 pessoas. Então, pessoal, quem quer ser gerente aqui, quem quer fazer uma inovação dentro da empresa e está contando uma história de que o meu chefe não me apoia. Essa é a história que eu mais ouço. Meu chefe não me apoia. Queria que vocês anotassem, pessoal, quais são as histórias, não só do lado profissional, mas isso também funciona em todos os lados, o pessoal. Quais são as histórias hoje que te impedem de fazer o que, de fato, você sente que você vê que pode fazer e não está fazendo? Eu tenho uma outra história aqui. Quem tem vontade de ganhar mais que 100 mil reais? Tem uma história. Eu tenho uma professora de dança, de artes, e aí ela tinha uma história. Tinha 5 anos que ela queria abrir uma empresa, ela gosta de trabalhar com crianças. E aí ela tinha 5 anos que ela queria trabalhar com festas infantis. E a desculpa dela é, meu marido não me apoia. 5 anos. Aí a gente foi mapeando e descobriu que esse meu marido não me apoia era a história dela. Tá, a história. Vocês têm essa história também? O marido de vocês? Então, meu marido não me apoia. E aí ela, descobrindo essa história, parou de contar essa história, e aí ela, obviamente, fala, não tenho dinheiro para investir, e aí ela parou de contar essa história. E aí ela investiu R$800 para fazer um jantar, para convidar promoters de casamentos para fazer essa empresa acontecer, para vender o serviço que ela queria prestar. R$800 ela investiu. Então, quem tem a história, não tenho dinheiro, a empresa de vocês, eu tenho certeza que está aberta a inovações. E aí ela fez esse jantar, e aí, hoje, depois desse dia, depois que ela parou de contar essa história, ela conseguiu, de fato, criar o Start Art. Isso há 8 meses atrás. E hoje ela fatura mais que R$300 mil. Não teve que sair da empresa, ela continuou dando aula,
e ela saiu, ela só montou uma extensão da escola, que é isso que vocês podem, por exemplo, fazer aqui, que a empresa de vocês permite isso, porque é inovadora. Então, ela montou uma extensão da escola, e essa empresa que ela criou, hoje, com investimento de R$800, ela fatura mais que R$300 mil por mês. Tá? Isso em 8 meses. E aí, pessoal, que histórias será que vocês poderiam fazer aqui dentro de inovação para fazer uma área nova, um produto novo? Eu sei que amanhã vai ter um hackathon, né, Maurício? Que vocês vão ter oportunidade. Isso raras empresas têm, pessoal. Agradeçam por ter essa oportunidade para você parar de contar essas histórias, fazer essa inovação acontecer e ter a ajuda da empresa, ter o apoio para fazer isso acontecer, que tudo pode ser possível vocês fazerem essa nova ideia acontecer aqui dentro. Então, anota no papel aí quais são as histórias que você tem contado para você mesmo, para justificar o porquê não está propondo uma ideia nova aqui dentro da empresa, porquê não está fazendo um conceito novo, porquê não está fazendo plano para conseguir um cargo de gerência, alguma coisa assim dentro da empresa. Porque, no fundo, isso aí são os programas que estão dentro das suas sinapses e hoje, cada vez mais, você tem controle desses programas. Como que eles funcionam? Para as ações funcionarem, você precisa de uma rede neural, sinapses conectadas umas com as outras para ir corrente elétrica do ponto A para o ponto B. Tem alguém que pensa assim, não, eu tenho que passar manteiga no pão, tenho que calcular como passar manteiga no pão no café da manhã, como eu tenho que fazer o café. Tem alguém que pensa isso ou vai automático? Tem que economizar e tal. Isso é o programa dele, né? Cada um tem seu programa, só que o fato é, existem tantas sinapses ali já feitas, porque se faz todo dia isso, que já está formada uma rede neural para fazer esse café da manhã. Para fazer, por exemplo, dirigir para o trabalho. Todo mundo pensa, não, agora eu tenho que passar primeira, pôr o pé na embreagem, tirar. Alguém pensa isso? Agora não, mas pensou. No passado pensou. Quando estava aprendendo, provavelmente alguém deu aquela engasgada. Quem não deu uma engasgada na primeira vez que ligou o carro? Até hoje. Não, pera aí, até hoje não. Então, pessoal, você deu a engasgada no carro? Você deu? Todo mundo dá essa engasgada. Por quê? Quando você está numa atitude nova, você está fazendo uma coisa nova, você não tem redes neurais para fazer aquela ação, aquele comportamento. Está zerado. Isso aqui que você tem para o café da manhã, você não tinha para dirigir. Alguém acorda às 5 da manhã para correr? Alguém de Blumenau, será que acorda cedo para correr? Nesse frio, né? Deve estar um frio em Blumenau. Se a gente não tem esse hábito de acordar às 5 da manhã, a gente precisa criar. A gente precisa, para criar isso aqui, a gente precisa de energia. Por isso que é difícil acordar às 5 da manhã. O fato é, tem um cara dentro do nosso cérebro, que eu vou chamar de Will, baseado em willpower, que ele precisa de muita energia para construir essas redes neurais. O fato é que no cérebro existe uma estrutura da preguiça, ele é responsável por economizar a sua energia. Essa estrutura da preguiça, ela só faz você se mover por duas coisas unicamente. Ou para você evitar uma dor, ou para você ter um prazer. Ou, por exemplo, ninguém tem preguiça de as meninas se arrumar para ir para a balada à noite, né? Ficar 2 horas se arrumando. Tem, mas supera. Isso. Existe essa estrutura, mas ela é superada pelo benefício que você vai ter. Acho que o Marucho comentou um pouco de recompensa. É assim que o cérebro funciona. Se a recompensa for boa, você vai superar. Então, como que isso funciona? Como você não tem, você chama o Will aqui e fala, vamos criar essa estrutura para acordar às 5 da manhã e correr? E no primeiro dia, você cria 2 sinapses para começar a correr. No segundo dia, você vai e cria mais umas. No terceiro, você vai e cria outras 4. O fato é, todos esses dias vão ser muito difíceis, porque a resistência, com poucas sinapses, ela tá difícil. Então, você precisa da ajuda do Will aqui, que ele é concorrido dentro do teu cérebro para mudar hábitos. Então, por isso que é impossível uma pessoa parar de fumar, emagrecer, ganhar promoção no trabalho, tudo ao mesmo tempo. Não tentem, pessoal, não tentem. Se alguém tentar fazer tudo isso ao mesmo tempo, não vai dar certo, porque esse cara tem uma energia limitada dentro do seu cérebro. E quando você consegue acordar às 5 da manhã 7 vezes,
já começa a ficar mais fácil, porque já tem 7 caminhos neurais aqui que vão ser mais simples você fazer com que essa corrente elétrica passe de um lugar para o outro no seu cérebro. E a experiência mostra que se você fizer isso 21 vezes você vai fazer tranquilamente isso dali para frente. Então, um grande desafio sempre é fazer aquela coisa por 21 vezes. Depois você vai ter sinapse o suficiente para fazer o que você quiser. Para inovar. Inovar, eu digo, é mudar, é fazer coisas diferentes. Aí você vai ter uma sinapse neural para ter o corpo que você quer, para quem quiser emagrecer, por exemplo. E para academia, 21 vezes, se vocês fizerem, vocês vão conseguir ir para a academia muito mais fácil e de forma constante. E o que isso tem a ver com inovação? A inovação, que seria uma ação imperfeita. Não inovar é a não ação. A gente precisa, como vocês falaram aqui, enfrentar esse desafio, às vezes um desafio social, para se superar e fazer a inovação acontecer de forma mais paulatina, de forma mais persistente. Quando a gente tem uma ideia, por conta dessa estrutura da preguiça, a gente não consegue colocar ela em prática. Por quê? Esse comportamento, nosso cérebro queira economizar energia. Se a gente não tiver um motivo muito forte, a gente vai acabar começando e parando. Tá? E esse cara fala bastante, Jorge Paulo Lemann. Todo mundo acha que só vê os resultados que eu tenho, nunca o que eu passei, né? O que eu sofri, o que eu enfrentei, o que eu acordei cedo para fazer esse império que eu tenho hoje. E que isso se reflete em quê? Em coragem. Você precisa ter, primeiro, a coragem de colocar a sua ideia na mesa. Graças a Deus, aqui vocês têm essa oportunidade de ter um dia que a empresa ouve a ideia de vocês. Qual a sua ideia para fazer você crescer e a empresa crescer junto com você? Tenha ousadia para colocar em prática. Mostra essa ideia de forma consistente para a empresa, que tenho certeza que você vai fazer isso acontecer aqui na empresa. Poucas empresas têm isso, pessoal. Aproveitem muito isso que o Maurício, o Oshiro estão fazendo. E a persistência. Se só tiver ideia, só escrever, se não fizer as ações necessárias durante um certo período de tempo, e anos, o Airbnb, todo mundo vê hoje, super famoso, o Uber, super famoso, nossa, que ideia também, uma ideia dessa. O Uber está há anos no Brasil, o Uber estava na meu coworking em 2013, e eram 5 pessoas ali, que todos se esforçando para conseguir motorista e não conseguia. Eles estão desde 2013, fazendo, e agora todo mundo usa. Airbnb está mais que 10, 15 anos no exterior. E só com a persistência se consegue fazer, de fato, inovação. Todos esses caras, durante essa caminhada, eles erraram. O Walt Disney ele foi demitido da empresa que ele trabalhava, porque falaram que ele não era criativo demais. Henry Ford, que criou a fábrica de carros, ele faliu 2 fábricas de carros, porque não existia carro quando ele criou. Thomas Edison tentou 1000 vezes inventar a lâmpada e depois de 1000 tentativas, se ele não tivesse a persistência para continuar, talvez a gente não teria isso aqui, a gente não teria isso aqui hoje em dia. E esse cara fez essas empresas acontecerem. O fato é que 2% da população conseguem fazer isso, só 2%. E eu acho que isso é otimista, tá, de acordo com os estudos. São os que produzem mudança. 13%, eles ajudam esses 2% a mudar. Mas 85% da população só segue. Como taxista, os taxistas, em vez de fazer a mudança, participar do Uber, fica brigando e chega uma hora que não dá mais para brigar e tem que seguir a mudança que foi feita. Pessoal, em qual desses vocês estão hoje? Não precisa responder, mas escreve no papel qual que vocês estão hoje e qual que vocês querem estar daqui a 5 anos. Bom, e o fato é que mesmo sem conhecimento cognitivo, o Steve Jobs, por exemplo, é um cara que nem terminou a faculdade e ele conseguiu ser um dos caras mais admirados na história porque ele tinha essa inteligência emocional. Inteligência emocional, entenda-se, é a capacidade de ter disciplina, ousadia, persistência, criatividade para fazer as coisas acontecerem. E enfrentar e pagar o preço, porque ele chegou a ser demitido da empresa que ele estava porque ele estava querendo inovar. E aí
mesmo assim, ele continua inovando e criou hoje uma das empresas mais valiosas, a marca mais valiosa do mundo, a segunda marca mais valiosa do mundo. Por quê? O hemisfério esquerdo, que é o nosso lado racional, é o nosso plano. O direito, os recursos emocionais que fazem com que aquele plano ele vá para a prática, vire ação e façam as coisas acontecerem. Então, o lado cognitivo, está tudo no Google. E aí, para transformar esse lado cognitivo em ação, precisa dessa abertura para jogar esse lado cognitivo como valor no mundo. Aqui, emoções são químicas, então você consegue hoje controlar esses sentimentos. Quero dizer o seguinte, se você quiser ter mais coragem, tem exercícios fáceis de você ter mais coragem. Se você quiser ter mais alegria, você tem exercícios para ter mais alegria. Os likes que o Marucho falou, que todo mundo precisa, é porque as pessoas estão atrás de ocitocina. Então você consegue ter exercícios para ter mais ocitocina sem precisar ficar postando coisa no Facebook para ter like. E a conclusão é que hoje já tem tecnologia para que você tenha todas essas competências emocionais sem precisar ficar 7 anos, como eu se achava em 2007, num terapeuta para fazer você ser diferente do que você quer ser. Você já pode ser muito melhor do que você é hoje. E qual o caminho vocês tomam hoje, pessoal? O que vocês decidem para mudar hoje? Então, é só uma semente. Obrigado, Maurício, obrigado. E espero não ter corrido demais, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, depois fiquem à vontade. Desculpa passar o tempo.